Olá, pessoal. Aqui é o professor Anderson Ribeiro. Vocês estão no canal Professor Anderson 10. Eu espero que vocês estejam ótimos e sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem os vídeos aqui. O recado para os meus alunos lá do colégio: vai haver vídeos também com a correção das aulas que estão na plataforma Classroom de vocês. Você já deve ter observado que tem saído vários vídeos aqui no canal e muitos são vídeos de aulas de correção das atividades que estão na plataforma. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Professor Anderson 10, pelo e-mail, professoranderson10@gmail.com ou pela plataforma Educar, esta plataforma que é exclusiva para os alunos do colégio em que eu trabalho. Na aula de hoje, nós vamos falar de transitividade verbal. Anteriormente, nós falamos dos termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Vamos agora dar sequência falando da transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? O que ela estuda? A transitividade verbal estuda o comportamento dos verbos quanto aos complementos que eles exigem ou não. Observe os verbos em destaque nas orações a seguir. Exemplos: meus amigos viajaram. Meus amigos planejaram a viagem. Meus amigos gostaram da viagem. Agora vamos ver as observações que se desprendem das orações dos exemplos anteriores. É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita de nenhum outro complemento, pois está contido no próprio verbo. Por outro lado, os verbos planejaram e gostaram necessitam de mais de um termo para complementar seu sentido, ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e os seus complementos. Em síntese, quando o sentido dos verbos não dependerem de complementos, então os verbos serão intransitivos. Quando essa relação acontecer sem a presença de preposições entre os verbos e seus complementos, os verbos são classificados como transitivos diretos. E por último, quando nessa relação há a presença das preposições entre os verbos e seus complementos, os verbos são classificados como transitivos indiretos. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos e verbos de ligação. Vocês observaram que eu coloquei entre parênteses a abreviação deles, porque em muitos livros está desta forma também ali. E eu também costumo usar essas abreviações também. Intransitivos, VI, verbos intransitivos. Transitivos diretos, VTD, verbos transitivos diretos. VTI, verbos transitivos indiretos. VTDI, verbos transitivos diretos e indiretos. VL, verbos de ligação. 1. Verbos intransitivos. São os verbos considerados de sentido completo, ou seja, são capazes sozinhos de construir o predicado. Não necessitam de complementos. Exemplos: a criança dorme. A árvore caiu. A velha senhora faleceu.
Vocês observam que estes verbos, eles não precisam de nada após eles, porque eles já têm sentido completo. Eles não precisam de complementos. Geralmente, os verbos que dão ideia de movimento, cair, levantar, entrar, sair, são verbos intransitivos. Dependendo da construção, eles são verbos intransitivos. 2. Transitivos. São verbos que são incapazes sozinhos de construir o predicado. Já que não possuem sentido completo, exigem complementos. Se subdividem em transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Vamos acompanhar agora. 2.1. Verbos transitivos diretos, quando exigem complementos sem preposição obrigatória, denominados objetos diretos. Exemplos: Maria pintou 2 quadros. João ama seus pais. Os termos que estão sublinhados são os objetos diretos destes verbos. Maria pintou, verbo transitivo direto. Maria pintou o quê? 2 quadros. Vocês observam que 2 quadros é objeto direto. Ele se liga diretamente ao verbo sem preposição obrigatória. João ama seus pais. Ama, verbo transitivo direto. João ama quem? Seus pais. Seus pais, objeto direto. Se liga diretamente ao verbo amar, sem preposição. 2.2. Verbos transitivos indiretos, quando exigem complementos com preposição obrigatória, denominados objetos indiretos. Exemplos: eu gosto de chocolate. Maria acredita em pessoas honestas. Vamos observar ali agora. Eu gosto. Gosto, verbo transitivo indireto. Eu gosto de quê? De chocolate. Chocolate, objeto indireto do verbo gostar. Vocês observam que o termo que está sublinhado, ele começa com a preposição de. Eu gosto de chocolate. O complemento ele começa com o auxílio de preposição obrigatória. Maria acredita. Acredita, verbo transitivo indireto. Maria acredita em quem? Em pessoas honestas. Em pessoas honestas é o objeto indireto do verbo acredita. Quem acredita, acredita em alguém, então em pessoas honestas. 2.3. Verbos transitivos diretos e indiretos, quando possuem 2 complementos. Um sem preposição, que é objeto direto, outro com preposição, objeto indireto. Exemplos: a empresa enviou um memorando ao sócio. O mordomo ofereceu café ao convidado. Vamos observar agora. A empresa enviou o quê? Um memorando. Enviou um memorando a quem? Ao sócio. Nós temos, então, o verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa de um complemento sem preposição e um com preposição. Eu faço 2 perguntas para o verbo. A empresa enviou o quê? Um memorando. O memorando, objeto direto. A quem? Ao sócio, objeto indireto. O ao é a combinação da preposição mais o artigo o. No exemplo de baixo, o mordomo ofereceu. Ofereceu o quê? Café. Ofereceu café a quem? Ao convidado. Ofereceu o quê? Café, objeto direto. A quem? Ao convidado. Novamente, a combinação da preposição com artigo o, ao. 3.
Verbos de ligação. São verbos que servem de elemento de ligação entre o sujeito e um atributo do sujeito, denominado predicativo do sujeito. Exemplos: as alunas são dedicadas. A criança permaneceu quieta. As alunas são dedicadas. O verbo ser, que é um verbo de ligação. O que ele está fazendo? Ele está ligando alunas, que é o sujeito, ao dedicadas, que é um predicativo do sujeito. É uma informação que está sendo dita sobre as alunas. Dedicadas. Quem são? As alunas. A criança permaneceu quieta. O verbo permaneceu, ele está apenas ligando a criança, sujeito, ao predicativo do sujeito, quieta. Quieta quem? A criança. Então, o verbo de ligação ele tem esta função, que ele é um elemento de ligação. Nós já falamos dos verbos de ligação na aula de predicado. Vocês podem também fazer uma visita ao outro vídeo lá dos tipos de predicado. Esse esquema é para facilitar o entendimento. Se eu perguntar o que e quem ao verbo, eu tenho verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser direto. Se eu perguntar a quem, a que, a quem, de quem, em quem, eu tenho verbo transitivo indireto, e se eu tenho verbo transitivo indireto, automaticamente eu vou ter objeto indireto. Para facilitar, para eu saber quando eu vou ter verbo transitivo indireto, eu preciso também relembrar quais são as preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, para, perante, por, sem. Facilita bastante, porque eu vou lembrar que todo complemento do verbo transitivo indireto ele vai ter uma preposição. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtam e compartilhem com os amigos. Até o próximo vídeo. Forte abraço.